Naquele tempo, as pessoas se transformavam, né? E se transportavam de uma cidade para outra através de viagens. Eram as viagens que podiam fazer com que o pensamento se transformasse. Se você vive o tempo todo no mesmo lugar, às vezes você fica com um pensamento mais parecido com aquele lugar. Mas se você viaja, você tende a ter novos pontos de vista e pode se transformar e também mudar o seu pensamento. Tales, o primeiro filósofo grego que vivia na cidade de Mileto, ele não viajava, mas a cidade era um lugar onde os viajantes se encontravam. Naquela época eles não andavam de moto, nem andavam de carro, nem andavam com grandes navios. Eles andavam com pequenos barcos. Não era carro, não era moto, não existia carro nem moto naquela época. Era através de barcos que, no caso, no mar, as pessoas se locomoviam. E então, alguns barcos circulavam no Mediterrâneo, levando o quê? Levando produtos de uma cidade para outra. Então, era um itinerário comercial. Que produtos de uma cidade para outra eram transportados? Por exemplo, azeite de oliva era transportado em um recipiente, um utensílio da época grega que pode ser feito de couro de vaca, mas dizem que é mais de couro de cabra. O odre, ele era um utensílio para transportar líquidos. Transportava, por exemplo, azeite de oliva. E Mileto era um lugar onde se produzia muitas azeitonas. Então, eles iam buscar também em Mileto óleo de oliva, produção de azeitona, e levar para os outros lugares da Grécia. A azeitona, na época, ela servia para fazer o óleo de oliva, que também servia para acender lamparinas, iluminar as coisas. Não era simplesmente para a cozinha. Ele era quase como que um combustível, um petróleo, uma riqueza muito grande, né? E Tales vivia, então, em Mileto. Muito bem. O que podemos falar mais de Tales em Mileto? Primeiro, que ele começou a refletir sobre a matéria de uma forma um tanto quanto mais racional do que a forma mística. Não significa que em Mileto não houvesse mitos, mas era uma colônia grega mais afastada dos centros onde a mitologia era mais cultuada e, portanto, talvez um pouco mais livre. E Tales de Mileto refletiu que a matéria possui um elemento fundamental, a água. Tudo seria formado de água. Por exemplo, essas árvores seriam água transformada. Tudo que se encontra aqui, né, de sólido, a terra também seria água transformada, né? O fogo seria água transformada. Então a água é o arqué, o elemento primordial que funda todas as coisas. Com isso, Tales, no século VI a.C., é considerado o primeiro filósofo grego. Além de Tales, em Mileto viviam também outros dois filósofos, Anaximandro e Anaxímenes. Para Anaxímenes, o elemento primordial da matéria é o ar. E para Anaximandro, o elemento primordial da matéria não tem
identificação, nem é a água, nem a terra, nem o fogo, nem o ar. Para Anaximandro é o apeiron, o indeterminado. E o indeterminado, esse apeiron, aquele que não tem limite, voltando ao prefixo a grego, que significa negação, o indeterminado seria então o elemento arqué fundante da matéria. Assim temos na cidade de Mileto, onde se encontravam os mercadores, onde se encontravam as pessoas, nós temos então nessa cidade, uma cidade que é bastante agitada, é bastante movimentada, onde vinham também as caravanas da Ásia, com os produtos da Ásia. Lá, por exemplo, havia, quando se chega em Mileto, se entende que existem muitos tipos de deuses. Existem Atenas, os viajantes que se encontravam em Mileto, eles entenderam que existia Zeus, existia Atenas, mas também existia Shiva, existia Ganesha, porque lá também estavam os viajantes asiáticos, que vinham em caravana por terra, né, da região da Ásia. Então, tanto a Grécia quanto essa outra região da Ásia são regiões politeístas, mas é na cidade de Mileto que o politeísmo começa a ser questionado e os filósofos começam a ter uma visão mais racional do universo. Existe uma história sobre Tales que é um pouco curiosa. Nós vamos caminhar um pouco para entender essa história. Qual seria ela? As pessoas diziam: nossa, Tales, tudo que você estuda não serve para nada, né? Você estuda tanto, que a gente fica a se perguntar para que serve, né? Porque serve todos esses estudos para produzir azeitona, para armazenar azeitona, né? Para ter verduras, para ajudar na agricultura. Será que serve tudo isso? Será que serve para alguma coisa, para ajudar na nossa alimentação? Para que você estuda? Você vive olhando para o céu também, estuda os astros, prevê eclipses, prevê a chuva, prevê tanta coisa. Olha as estrelas, pensa em astronomia. Isso é útil para alguma coisa, Tales? E um dia, Tales encontrou uma serva que justamente lhe fez essa pergunta. É útil para alguma coisa esses seus estudos? Você vive com o nariz também olhando para cima e não olha bem o que está abaixo dos seus pés. E Tales, né, essa serva, chegou, né, num poço junto com ele e Tales, olhando para as coisas, acabou caindo no poço ou num buraco ou levando uma queda, porque ele estava olhando demais para o alto, para os céus. Acabou caindo. E a Trácia, a serva Trácia, essa senhora que também tinha ido ao poço, ela riu muito e zombou de Tales. Mas zombou que era uma coisa. Tales, então, indignado, quis mostrar que tudo o que ele estudava servia para alguma coisa. E ele conseguiu prever que ia haver uma grande seca e que um grande produto da época, que era justamente um produto que se produzia em Mileto, um grande produto da época, iria fazer falta, que era justamente a azeitona. O que é que Tales vai fazer? Ele vai visitar todas as plantações de azeitona e comprar azeitona de todo mundo. E vai arrendar
todos os armazéns possíveis. Assim, quando viesse a seca, né, porque ele estudava meteorologia, quando viesse a seca, ele teria arrendado todos os armazéns de Mileto e ele ia ter um grande estoque de azeitonas. Com esse grande estoque de azeitonas, ele iria, digamos assim, ser muito procurado. E não deu outra, gente. Não deu outra. Era o povo buzinando na porta dele. Claro que não era buzina na época. Era sininho, algum modo de... Thales, Thales, nós precisamos de azeitona. Thales, precisamos de azeitona. Faltou azeitona. E ele tinha ido nas plantações de azeitona, nos plantadores de azeitona e comprou todas as azeitonas e armazenou as azeitonas. Foi armazenando. Aqui a gente não está vendo exatamente uma azeitona, mas era isso. Uma plantação, ele fez um estoque de azeitonas. E com esse estoque de azeitonas, ele mostrou que tudo que ele estudava servia para ganhar dinheiro também. E assim, Thales provou o valor da filosofia, o quanto ela é importante para a vida de todos nós.